tarde. Obrigada, Endeavor, e todos os patrocinadores pelo convite de estarmos aqui hoje. Eu estou muito feliz porque a gente vai falar um pouquinho de propósito e do impacto que os nossos negócios podem ter ainda mais na sociedade. Eu sou Gabriela, eu venho de família empresária que empreende no Brasil há mais de 80 anos, fui executiva no grupo 18 anos, e hoje divido meu tempo em órgãos de governança. Então, sou responsável por inovação e estratégia do Center Norte, que inclui os Shopping Center Norte, Lar Center, Expo e Novotel. Sou conselheira de algumas outras empresas, conselheira de administração. Sou mentora da Winning Woman, da UI, e também aqui embaixadora da Endeavor. Então, obrigada. E eu gostaria de agradecer que vocês estão aqui hoje conosco. Então, queria apresentar um pouquinho. Ronaldo Pereira, da Óticas Carol. Obrigada, Ronaldo. Topázio Neto, da Flex, Gestão de Relacionamentos, também embaixador Endeavor. E Estevan Sartorelli, da Dengo. Obrigada. Acho que a gente pode começar a esquentar, né, agitar um pouquinho aí depois do almoço, que cada um de vocês se apresentasse rapidamente, como empreendedor, como que vocês estão aqui. Começa comigo? Por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Gabi, Topázio. Vou contar um pouquinho da história, rapidinho. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, sou carioca. Enfim, mas desde cedo, antes de começar a carreira no mercado financeiro, já tinha empreendedorismo como uma veia grande pessoal. Já fazia isso na escola, vendia pão de queijo na escola, vendia radinho de pilha para porteiro. Cheguei a ter uma carteira grande, 120 porteiros cadastrados, radinho de pilha na época. E depois entendi que precisava ter um pouco mais de formação, e aí fui para o mercado financeiro. Enfim, vindo de família humilde, você ter uma carreira sólida, ainda tinha aquele sonho da carreira sólida, do modelo tradicional de carreira. Na época, comecei no Citi e passei por outros bancos, mas sempre ficou a pulguinha de voltar a empreender e como que isso se transportaria. Coloquei um deadline, botei uma marca, 30 anos eu vou sair de onde eu estiver e vou começar de novo a história de empreendedorismo. E aí cofundei, na época, em 2003, saí do Rio, vim para São Paulo e começamos uma empresa de óculos. Eu já tinha um fundador, fui cofundador de uma empresa de óculos, e a gente fez... por que cair em óculos, né? A gente começou a dar uma estudada em setores, e naquele momento o setor de óculos ele era extremamente pulverizado, ainda é, mas extremamente informal, e a gente entendeu que o processo de formalização passaria, onde há a formalização, há a oportunidade, e a gente fez o primeiro lançamento na época, foi a marca da Ana Hickman, enfim. Fiquei nessa empresa de 2003 até 2009. 2009, 2005, 2006, a empresa foi vendida um pedaço considerável por um grande fabricante chinês, e depois, 2009, ponto importante dentro do empreendedorismo, na época, quando eu resolvi empreender, faltou um pouco de experiência, faltou bastante de experiência, e entre optar, na época o cofundador falou, por que você prefere, o que é importante para você, né? Vindo de mercado financeiro, o que é importante? Dinheiro. Então, caí ali na parte falha de você quer ações ou você quer salário. Salário. Nem entendi o que era isso, direito, equity, enfim. Sabia como existia, mas que processo, principalmente numa empresa começando do zero. Acabou que a empresa hoje é a segunda maior empresa do Brasil, enfim, teria sido muito mais bem-sucedido se tivesse acreditado no equity. Depois de 2009, nas Óticas Carol, aí já não caí de novo, já aprendi, e aí já entrei com uma participação societária minoritária. Na época, o filho do comandante Rolim, Marcos Amaro, era o sócio controlador, a companhia tinha 170 lojas, e pude participar do processo de crescimento da empresa. Hoje a gente chegou a 1.200 lojas, vamos fechar esse ano com 1.200 e pouquinho. Há um ano atrás, a companhia foi vendida para o Grupo Luxótica. Achei também que sairia dessa parte, já que realizei, né, mas acabei ficando e assumi todas as operações de varejo do grupo da Luxótica. A Luxótica é a maior empresa do mundo, nós temos mais ou menos 11 mil lojas no mundo. Então, eu sou responsável pela Oakley, Ray-Ban, Sunglass Hut e Óticas Carol no Brasil. Estevan, sua história. Obrigado pelo convite. Eu sou Estevan Sartorelli,
Eu sou engenheiro de produção de formação e acabei indo para o mundo do marketing e vendas por paixão. Cheguei, acredito eu, depois de formado, a pensar, vou aprender com as grandes empresas. Trabalhei com muito orgulho numa grande empresa brasileira, né, a Natura, durante um período de mais de 10 anos. Mas acredito que eu, como boa parte dos que estão aqui, tenho o desejo de empreender que nos traz a todos que estão nessa sala, mas em algum momento da vida a gente parar e pensar assim, tá? Independentemente do que a gente viveu, das experiências, se foram positivas ou não no trabalho, na carreira, o que a gente quer deixar para a vida, né? E foi exatamente isso que, pós os 30 também, eu falei, pera lá, eu já não sou mais um pequeno, já tenho experiência em boas coisas, já sei o que eu sou bom e o que eu não sou, mas eu acho que mais do que a gente ser bom, a gente quer ter paixão. E a paixão é aquilo que faz a gente, de fato, dizer, beleza, qual é a transformação, o legado que eu quero deixar na vida? E foi isso que, depois de um processo aí de reflexão, eu tive a certeza que queria trabalhar com algum negócio de impacto social. Então, resumidamente, é isso. E hoje estou conduzindo aí uma iniciativa há 1 ano e 3 meses, que é a Dengo. A Dengo nasce como um negócio de impacto social, que identificamos um problema na cadeia cacaueira, ao qual a gente quer fazer parte da solução. E nisso, vivendo e aprendendo como empreendedor, tínhamos um MVP mínimo de uma loja, 1 ano e tal, e poucos mais de 3 meses de vida, nós já optamos em fazer rollout, abrir algumas lojas, fazer implementação de uma fábrica, porque nós acreditamos que é esse o caminho. Bom, boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui. Eu tenho 56 anos, sou natural de Santa Catarina, mais especificamente de Florianópolis. E eu costumo dizer que quando eu tinha 18 anos ou 20 anos, não tinha nada parecido com o Endeavor naquela época, né? Então, talvez lá na minha cidade, em Florianópolis, não tivesse nem empresa, porque Florianópolis é a capital do estado, sempre viveu durante um bom tempo da administração pública, né? Florianópolis começou a despertar muitos anos depois do que quando eu tinha 18 anos. Eu tenho uma carreira também parecida de alguma forma, fui executivo de uma empresa durante 12 anos, então me formei em administração, trabalhei no Banco do Brasil durante 4 anos, pedi demissão do banco, fui trabalhar no frigorífico, na área financeira desse frigorífico, passei por todas as áreas, e em 98 saí desse frigorífico para abrir o que na época era o primeiro contact center, o primeiro call center, como a gente chamava, de Santa Catarina, começando do zero. Esse call center cresceu, em 2001 nós vendemos para um fundo de investimento, em 2007, junto com esse fundo, a gente vendeu a empresa, eu fiquei 2 anos fora do mercado. Em 2009, para surpresa de todos os meus amigos que diziam, poxa, como é que tu sai de um setor que ninguém gosta e você quer voltar para esse setor em 2009? Como eu não estava maluco, eu voltei porque eu gostava e porque eu achava que podia fazer diferença nesse negócio. Em 2009, nós começamos uma empresa, que é a Flex, do zero novamente, obviamente com muito mais experiência do que quando eu tinha começado, em 98, e nós criamos uma companhia com um propósito muito firme de fazer a diferença na vida das pessoas. Quem são essas pessoas? Não só as pessoas com as quais eu interajo, sob o ponto de vista de prestador de serviço, mas as pessoas que trabalham na Flex. Então, em 2009 nós nascemos, eu costumo dizer que a gente nasceu em 4 sócios e um investidor arcanjo, porque isso faz tanto tempo que não é mais investidor anjo, né? Há 9 anos atrás, e ele tinha 10% da companhia quando a gente nasceu, e começamos a crescer. Em 2014, a gente abriu uma participação minoritária para um fundo de investimento, que possibilitou que a gente fizesse outras aquisições, e esse ano a gente listou a companhia na B3, no Bovespa+, e hoje a gente é uma companhia listada, não fez oferta de ações, mas é uma companhia listada. Então, a gente teve aí uma trajetória de scale-up, porque nesses 9 anos a gente cresceu em média 47%, 48% todo ano, né? E estamos aí, continuamos no mercado. Não, impressionante, né? A primeira pergunta para a reflexão de vocês: como gerar impacto além do negócio? O nosso negócio, assim, a gente está num setor, como quando a gente fala de impacto, né? A companhia
ela nasceu de um propósito de mudar um pouco a configuração do mercado óptico, a Óticas Carol em si, que era alinhando um pouco mais a cadeia com o consumidor final. A gente tinha um setor muito médico, ainda é, óbvio, a prescrição é um negócio importante dentro do nosso negócio, é o principal negócio dentro da nossa cadeia, mas, quando me lembro bem, quando eu entrei, o solar representava 5% dentro do nosso negócio. Então, a moda, o acessório, hoje está em torno de 35%. Lente de contato, praticamente não tinha, hoje faz parte do nosso negócio. Então, como negócio, Gabi, a gente conseguiu andar bem, só que isso, à medida que as coisas vão se realizando, quer dizer, a gente tinha um sonho de se tornar a maior empresa do Brasil. Aquilo era tão distante e chegou tão rápido, que você precisa oxigenar seus sonhos. E eles precisam, cada vez mais, você vai ficando inconformado com as desigualdades, com as oportunidades, que o Brasil deixa de participar no mundo por não ter uma política governamental correta, pelo empresário também, às vezes ter a síndrome de pequenez, e, mediante as grandes dificuldades que acabam acontecendo, a gente é muito resiliente nesse sentido, e a gente entendeu que o setor brasileiro óptico, só como um panorama de fundo, nós temos 110 milhões de pessoas precisando usar óculos. 40 milhões de pessoas nunca passaram num oftalmologista. Quer dizer, a gente está mais ou menos dizendo aí que 7 milhões de crianças, hoje, nossos filhos, não têm acesso ao bem mais precioso que é a visão. E aí tem baixa performance, sofre violência infantil, muitas vezes são desanimados e desencorajados a performar. Eu tive o prazer aí de meu amigo Jorge, aqui a gente foi no Amigos do Bem, num projeto da Alcione maravilhoso, de 60 mil crianças impactadas no sertão brasileiro, e uma das coisas que mais me chamou a atenção era a quantidade de crianças sem óculos. Então, aquelas crianças estão fazendo milagre, porque elas não estão enxergando. 3 em cada 10 crianças precisam de alguma correção visual. Então, quando a gente vê um universo de 10 crianças e não tem 3 de óculos, alguma coisa está errada. E aí a gente criou um projeto, isso foi uma coisa que me incomodava bastante, muito difícil você emplacar algo nesse cunho de impacto e social junto com 3 private equities, os sócios controladores da companhia naquele momento eram 3 private equities, mas eles compraram a ideia de a gente fazer um projeto que chama Pequenos Olhares, que é voltado para as crianças da escola pública, onde um óculos de R$300, R$350, entre armação e lente, a gente consegue fazer por 10 de R$4,90 para as crianças da escola pública. Então, esse projeto a gente já começou há 1 ano e meio atrás, e a gente começou com um cunho pequeno, de poder botar o bloco na rua, porque sempre fica essa história, precisa começar grande, não precisa começar, depois se tornar grande é uma consequência, e aí a coisa tomou uma proporção gigante, enfim. A Unesco hoje nos apoia, a gente teve, já sabe pedir para eu contar, conta essa parte que é interessante, a gente vai aprendendo no caminho, Ronaldo? Quando a gente lançou esse projeto, um cliente foi na ótica e viu lá Pequenos Olhares, óculos a 10 de R$4,90. Isso é o poder da rede social hoje, que muitas vezes a gente não conta dentro do nosso negócio. Ele postou, clicou e colocou na internet, no Instagram, e falou, pessoal, promoção das Óticas Carol, isso era véspera do Dia das Crianças, promoção das Óticas Carol, em parceria com a Unicef, a gente não tinha nada a ver com a Unicef, era Unesco, corram, porque óculos para criança, 10 de R$4,90. Isso foi no dia 10, à tarde. Resumida a história, várias celebridades retuitaram aquilo, olha que coisa legal, no Instagram. Eu sei que, assim, dia seguinte, 7 horas da manhã, minha diretora de marketing estava às polvorosas, porque começou a ligar governador de tudo quanto é estado. É verdade esse projeto, essa campanha, até quando? E o nosso site bloqueou, foi uma confusão grande, a gente não era preparada, a quantidade de estoque para isso. As filas nas lojas, com mães das escolas públicas, começaram a lotar o shopping center, superintendente de shopping center ligando, o que está acontecendo, o que é isso? E ela queria tirar o projeto. E o presidente da Unicef ligando também, o que é isso aí? Está usando meu nome? Pô? Eu falei, não, eu não tenho nada a ver, não, mas posso ter. Se quiser, pode me incluir no projeto, não tem problema nenhum, me bota aí junto. E a gente, com a Unesco ali, e curiosamente, no dia seguinte sairia
na TV, com o Bruno Gagliasso e a Giovana, o projeto no Dia das Crianças. Eu falei, agora ferrou, porque, né, se hoje, sem nada, e amanhã, saindo na TV, eu falei, esse troço, e aí a gente acabou tirando, né, tirando do ar a TV, mas a gente conseguiu atender todo mundo, quadruplicamos o estoque, cobrimos lá dos franqueados. Imagina para franqueado, falar para o franqueado, ó, porque esse óculos é completamente subsidiado para fazer nesse preço, a gente cobriu isso com o franqueado. Enfim, e aprendemos que, até para fazer o bem, a gente precisa medir, e precisa mensurar, precisa ter business plan, precisa organizar, porque senão a gente pode passar uma ideia errada de uma coisa tão linda e tão pura que a gente criou. Estevam, você, de impacto do seu negócio. Aliás, acho que seria interessante até você explorar um pouquinho a ideia reversa, né? Quem é seu cliente? Quem é cliente da Dengo? Isso. O nosso cliente, sem dúvida, todos nós temos o consumidor como nosso cliente final, com um negócio de bens de consumo, né? Mas na Dengo nós tratamos também o nosso produtor como um cliente, ou seja, nós procuramos saber quão satisfeito, quão engajado ele está. E é fundamental para um negócio de impacto, né? Respondendo à tua pergunta sobre quão importante é um negócio para o impacto ambiental, eu acredito ou acreditamos que o negócio tem uma força para solucionar problemas sociais e ambientais de forma duradoura e genuína que talvez nada se compita ao negócio, né? E aí é muito comum ainda a gente, e é comum isso, mais do que a gente acredita, a dificuldade de entender o que é um negócio de impacto social, o que é impacto social, não é filantropia, né? Não é um negócio social. O negócio de impacto social, como o próprio nome diz, a palavrinha negócio vem antes, porque é fundamental gerar lucro, distribuir riqueza. A sustentabilidade do negócio de impacto social perpassa pela geração do negócio, né? O que ela se diferencia, talvez, mais ou menos de puramente um negócio, né? É o compromisso ou a centralidade que se traz a um problema. E num país como o nosso, o mundo hoje está tão cheio de problemas, né, que se você conseguir abraçar um problema ou trazer para o centro do teu negócio o teu compromisso para solucionar aquilo, é fundamental. Então, aquelas velhas perguntas, né, se a minha empresa deixar de existir hoje, né, o que o mundo perde? Ou mais, eu invisto mais na linha de marketing ou na comunicação da causa ou na causa de fato? Então, são essas e outras perguntas que, no nosso processo de empreendedor ou não, é fundamental que a gente se faça para a gente, de fato, calibrar quanto que o nosso negócio tem esse compromisso de impacto. Porque impacto todos nós geramos, né? Como empreendedores, no mínimo, nós geramos renda, geramos empregos, né? Mas a gente tem que analisar o quanto, e esse foi um dos processos que eu passei, que me fez até me jogar para o mundo do empreendedor, nada contra as grandes empresas, muito pelo contrário, reconheço a importância delas. Mas, quando nós olhamos os desafios que, por exemplo, as ODS da ONU nos apresentam, e a contribuição, o ritmo que nós temos ido como sociedade, existe uma lacuna e um gap que não é para ser solucionado no próximo meio século. As ODS da ONU falam metas ali a serem atingidas em 2020. Quando a gente tinha 2000, a gente olhava 2020 e estava longe. Agora faltam 2 anos, poxa. Temos aí 2030 já um pouco mais à frente do que 2020. Então, são desafios que eu acredito piamente que, se as empresas não trouxerem para o core do seu negócio um comprometimento de causa, de impacto social relevante, elas já estão morrendo. As empresas do novo século, para elas perdurarem, elas têm que ter um compromisso destacado com o impacto ambiental e social. Excelente. Topazio? Comigo? Bom, vamos lá. Eu estou num setor que é um setor que emprega muita tecnologia e muitas pessoas. Aquele contact center do futuro, que só recebia chamadas, está deixando de existir. Hoje a gente é um setor, e a nossa empresa é cada vez mais tecnológica, o consumidor vem mudando,
a sua forma de se relacionar com as empresas, e empresas como a nossa, que fazem gestão de relacionamento, também estão mudando. Então, hoje, nós temos clientes que a gente atende 100% digital, tem clientes que a gente atende com digital e humano, e assim por diante. Aliás, o Fantástico sempre faz propaganda para a gente, então isso é muito bom, porque volta e meia eles arranjam alguma coisa para falar. E quando nós fundamos a Flex, em 2009, a gente tinha como propósito, como eu falei antes, fazer a diferença na vida das pessoas. Se vocês lembrarem, em 2009, pleno emprego no Brasil, crise americana, começar alguma coisa em 2009 já era um negócio difícil, né? Então, quando nós começamos, nós desenhamos uma empresa muito baseada em tecnologia e que pudesse fazer com que a gente levasse as unidades da Flex para empresas, para cidades menores, para sair dos grandes centros e ir para cidades menores. Obviamente que, quando a gente toma essa decisão estratégica, você tem que pensar em que impacto você vai ter naquela cidade, né? Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, uma empresa como a nossa é uma empresa com um nível de diversidade muito alto, né? Então, seja de gênero, de raça, de idade, né? Hoje, 60% das pessoas que trabalham com a gente têm até 24 anos, mas 10% têm acima de 40 anos. São pessoas que voltam para o mercado de trabalho e veem no nosso setor uma possibilidade de reentrar. 78%, 80% são mulheres, né? Então, você tem aí um nível de complexidade em termos de pessoas, etc. E um nível de escolaridade mínima requerido é ensino médio completo. Então, a gente faz um trabalho bastante grande em termos de inclusão das pessoas e manutenção desses empregos. Era outra coisa que a gente precisava se preocupar, né? Então, quando nós começamos a pensar em sustentabilidade, nós vimos o seguinte: nós vamos para uma cidade, lá no estado de Santa Catarina, tem uma cidade que chama Xanxerê. Ninguém conhece Xanxerê, mas é do lado de Chapecó, e todo mundo conhece Chapecó por causa do time da Chapecoense, né? Xanxerê tem 45 mil habitantes, a Flex emprega lá 1.200 pessoas. É o maior empregador da cidade, sendo que dessas 1.200 pessoas, pelo menos 900 são mulheres. Essas mulheres antes trabalhavam, são todas moças, a maioria até 24, 25 anos, que antes trabalhavam em outras atividades, têm um nível de formação escolar muito bom, porque a escola pública é muito boa, e começaram a trabalhar numa empresa dentro da cidade delas e começaram a gerar renda. E quando elas começam a gerar renda e chegam em casa com renda, começa a dar um problema com a família, porque o marido estava acostumado até então a só ele trabalhar. Agora a mulher também trabalha, ela acaba se empoderando nessa história toda. Então, você também tem que lidar com esse impacto. Fomos para Lages, que é uma outra cidade no interior de Santa Catarina, 150 mil habitantes, a Flex emprega 2.200 pessoas. Um outro impacto importante na comunidade. Então, quando você vai para lá, você começa a ver, bom, que projetos eu tenho que desenvolver para que eu possa trabalhar os impactos que eu gero nesses locais. O setor sempre foi conhecido como um setor que gera muita demanda trabalhista. Em 2009, as pessoas se espantavam com o setor, porque a legislação trabalhista é complexa, quem tem muito empregado e muito funcionário aqui sabe o que eu estou falando. Então, desde o começo, a gente cuida com isso. Hoje, a Flex é uma empresa que tem um nível de demanda trabalhista muito baixo, comparando com as 13 mil pessoas que a Flex emprega, né? É realmente muito baixo. A gente está falando aí de 3, 4% da força de trabalho com algum tipo de estoque de demanda trabalhista. O que no mercado, quando a gente fala de 10% sobre o quadro de pessoal, todo mundo acha que é uma boa empresa, a Flex tem menos do que a metade disso, né? Então, cuidar muito dessas relações, e aí a gente cuidou bastante, e depois a gente começou a olhar uma grande carência das pessoas que trabalham com a gente. Todo mundo quer fazer universidade, né? E uma universidade não é fácil fazer porque ela é cara. O que nós fizemos? Nós fomos e trouxemos 2 empresas parceiras, 2 universidades parceiras. Nós criamos polos de ensino à distância dentro das nossas unidades. Esses polos são polos com biblioteca, computadores, salas de estudo, etc. E começamos a oferecer educação de nível superior para as pessoas que trabalham na Flex. Hoje a gente tem 1.000 alunos da Flex, que são alunos de nível superior, em 2 faculdades, com diversos cursos semipresenciais, à distância e presencial, e já formamos mais de 600 pessoas. Esse curso é 100% patrocinado pela Flex, então a gente banca 100% do curso. Na realidade, as pessoas pagam R$ 70 por mês, e quando elas se formam, a gente devolve tudo que elas pagaram. É quase um baú da felicidade do Silvio Santos, então elas pagam 70 e recebem de volta. E isso tem feito com que a gente tenha conseguido oferecer uma educação de nível superior
com alta qualidade. Eu até tive um problema durante esse período, porque a pessoa chegava em casa e dizia, pai, vou começar a fazer faculdade. Ah, que bom, meu filho. Não, é patrocinado pela empresa e tal. É um curso de 2 anos. Aí o pai dizia, meu filho, 2 anos não é nível superior. Estão te enrolando. Chegava lá e a gente explicava e voltava, e o pai, até o dia que o nosso RH achou um argumento bom, né, que os nossos cursos davam, sim, direito à prisão especial. E que, portanto, não havia dúvida de que era reconhecido pelo MEC e era curso de nível superior. E, a partir dali, a gente deixou de ter problema, né, e hoje a demanda pelos nossos cursos é bastante grande. E não só nisso, né, aí começou a vir, você começou a se transformar uma empresa cada vez mais de tecnologia, as pessoas começam a fazer carreira dentro da empresa e você começa a atrair um outro tipo de profissional. Hoje a gente tem desenvolvedores, tem o pessoal da área de sistemas, boa parte da plataforma tecnológica da Flex é desenvolvida pela própria Flex. Os nossos programas de trainee começam a trazer jovens recém-formados para trabalhar na empresa e a gente começou a mudar um pouco todo esse cenário em termos de construção do nosso ambiente, com essa pegada muito mais digital. Há 3 anos atrás, a gente saiu de dentro da empresa com um laboratório de inovação. Esse laboratório começou a trazer coisas novas e novos produtos, e isso fez com que a empresa venha mudando um pouco o seu perfil. Tem uma pergunta para o Steven, que veio da plateia. Como é que você mede o impacto? Quais são os indicadores e os termômetros? É uma ótima pergunta. Eu acho que esse tema da mensuração de impacto ele é super novo. Acho que temos muito a aprender ainda. Tá? É tudo muito novo. Mas a gente não pode achar que a gente mede impacto só por olhar o PNL, o ticket médio, conversão, resultado ou quanto que a gente pagou. Então, nós, apesar da recência, né, aí 1 ano e 3 meses de negócio, estamos aprendendo dia a dia muita coisa. Então, com muita humildade, longe de ser a resposta à pergunta, mas o que nós procuramos medir é, com respeito aos nossos produtores, e aqui eu acho que vale a pena eu explicar só um parênteses de fato que me faltou até então, qual que é o impacto que a gente gera para o produtor. Sem balela, 2. Um disseminamos e compartilhamos com ele práticas simples, mas que fazem muita diferença para você aferir um cacau de alta qualidade, e pagamos um prêmio de preço bem acima do que o mercado pratica, porque a gente acredita que produzir alta qualidade não é fácil e que é necessário, sim, você remunerar proporcionalmente ao esforço adicional que se aplica. Então, algumas leituras que a gente tem a gente, de tempos em tempos, a gente faz uma pesquisa de engajamento para entender como que está o nível do nosso negócio com relação a ele, quão engajado ele está em produzir, em continuar produzindo, em recomendar isso, como tradicionalmente a gente avalia para um cliente final. E temos outras métricas que, pelo tempo de negócio, ainda é insuficiente, mas que nós sabemos que serão fundamentais a gente monitorar ao longo da vida desse negócio. Por exemplo, uma delas é retenção do homem no campo. A gente tem um abandono hoje, um envelhecimento da cadeia cacaueira, cafeteira no Brasil e outras tantas, que dificilmente hoje você acha um agricultor com 30, 25 anos. Né? Então, como que a gente vai medir isso? Nós temos discutido e analisado a melhor forma de fazer isso. Não sabemos ainda todas as respostas, mas serão medições fundamentais. Outra delas é a inclusão do jovem. Né? Como que a gente garante que o jovem que está lá em Ilhéus, em Itabuna, na região produtora de cacau na Bahia, ele não está pensando ano que vem ir para Salvador ou vir para São Paulo e, de fato, dar continuidade ao negócio do pai. Mas hoje nós temos centrado ainda nas questões mais centrais, estruturantes. Não adianta a gente monitorar retenção do jovem no campo se nem o pai, se tivesse outra opção, estaria indo embora da terra, entendeu? Então, são leituras que nós temos certeza que faremos ao longo do tempo. Retenção, IDH, né? Entender como que o nível educacional, desenvolvimento, o IBES e outros, toda essa leitura ela é fundamental. E ela virá no tempo.
Tá, o que você indica, né, para os empreendedores que estão aqui, como que eles podem medir o impacto que, de repente, eles já geram nos seus negócios, né? Eu não sei se a gente falou um pouquinho até daquela questão, lembra do sistema B, que pode Sim. ser que pode auxiliar numa primeira leitura, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente não pode abrir mão. A gente quer empreender, mas a gente também tem que fazer o básico bem feito, né? Então, simplesmente de a gente se respaldar nos padrões gerenciais tradicionais, a gente já tem um bom repertório de medidas que, via a via, às vezes, a gente, como empreendedor, gosta mais de finanças ou menos, gosta mais de uma coisa, deixa de olhar. Então, acho que, antes de tudo, a gente tem que ler um pacote básico de questões do negócio que ditam a saudabilidade do negócio de impacto social. Então, PNL é um deles. Aí vamos um passo além, o ePenel e outras soluções aí, que para alguns ainda está falando em outro idioma, né? Juntar esses indicadores num dashboard, num padrão em que, independentemente de eu depreender alguma conclusão daquilo, eu analisá-lo e monitorá-lo vai me fazendo tornar mais próximo ao ponteiro ou às possíveis nuances ou mudanças que iniciativas minhas ou de outros possam provocar no indicador social ambiental. O terceiro ponto, até a questão bem citado, o sistema B, né? Ser uma empresa B. Qual é a grande vantagem como empreendedor de você se aproximar a um sistema tão interessante e tão genuíno como o sistema B? Não é a certificação meramente. É legal, tá? Pusemos lá Bzinho ou Bpending ainda, porque nem certificados somos totalmente. É legal, sim, mas a maior valia está na mentoria, nesse suporte de entender. Só o assessment que tem disponível gratuitamente, você consegue já entender coisas que tenho feito, coisas que não tenho feito e tenho que começar a fazer, e outras coisas que, pelo modelo do meu negócio, não farei, como escolha, de fato. E uma quarta sugestão que posso dar, e são trocas, gente, porque, novamente, mensuração de impacto é um tema novo, tá? Tem muito a aprender, é uma construção ainda muito conjunta. Propriamente, como eu citei há pouco, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje a ONU tem 17 goals ali. A primeira pergunta é: qual dele ou quais deles o meu negócio se apropria ou está próximo? Para cada um desses, há várias metas envolvidas. No total, são, acho que, cerca de 169 metas. E para cada uma dessas metas, tem 3 indicadores. Então, faça a conta e veja só quantos indicadores... Não faltam indicadores. Não falta indicador. Então, assim, medir o impacto é possível? Temos muito a aprender, mas vamos começar a fazer. Esse, eu acho que o recado meça, independentemente de ter conclusão hoje ou não. Tá? Mas, Estevam, você já deixou uma dica boa, né? Quer dizer, tem as ODS, tem a questão da avaliação no Sistema B, que é gratuito no site, ou seja, só uma questão aí de lição de casa para todo mundo, né? Porque impacto a gente já gera e muitas vezes a gente não tem consciência, na verdade, da mensuração deles, né? Ronaldo, para você uma pergunta que não quer calar, né? Como é que o impacto gera valor no negócio? Enfim, quando a gente, trazendo um pouco para a questão... Gabi, eu vou tentar contextualizar o nosso negócio. A gente está no negócio de franquia, ou seja, um negócio de empreender. Então, já fica uma dica, eu acho que precisa prestar um pouco de atenção quando empreender com os modismos. A gente tem uma coisa, enfim, pelo grande número de buscas no LinkedIn, né, a gente tem buscado aí uma transformação digital dentro da empresa, estamos bastante adiantados dentro dessa fase. A gente percebeu que a gente não conseguia atender todas as demandas de quem empreendia. E a gente acabou criando um dia no mês na empresa, que a gente fez um Presentation Day, onde as empresas vão lá e apresentam seus negócios em 15 minutos, para ver se a gente tem algum fit, se tem algum sentido dentre essa nova economia digital que traz o empreendedor dentro do mercado brasileiro. Das 270 e poucas empresas, toda a diretoria participa, das 270 e poucas empresas que apresentaram seus negócios,
16 estão trabalhando com a gente de alguma forma. E, curiosamente, 26, por exemplo, eram de inteligência artificial. Então, precisa tomar um pouco de cuidado para não ir no efeito manada, não, agora inteligência artificial, IoT, eu vou nessa, porque esse é o barco e tal. E às vezes, a gente coloca, assim, já tem gente mais adiantada, às vezes não é o seu grande core business. Em franquia, a gente costuma dizer que cuidado com as franquias de modismo, né? A gente tivemos várias ao longo do mercado e várias pessoas perdendo o seu bem mais precioso, que é seu capital, às vezes adquirido ao longo de muito tempo. Então, quando a gente coloca lá na Carol os 4 pilares que a gente procura entregar para alguém ou para o sistema, o primeiro é financeiro, não adianta. Todo mundo que entra dentro de algum processo, em algum sistema, ele quer se transformar financeiramente, ele tem anseios financeiros. E isso é em tudo que possa mover o empreendedorismo. Logo depois, a gente percebe dentro do nosso negócio o reconhecimento. Ele quer ser, sim, bem resolvido financeiramente, mas ele também quer ser bem aceito em sua micro-região, né, eu venho fui criado no interior, em Barra Mansa, então tem os eventos, os rotarianos, enfim, tem todo aquele processo e a gente trata disso, dessa inclusão também do empreendedor nosso, que é o nosso franqueado, nesse processo. Depois, o terceiro é o conhecimento. É a hora que ele começa a querer participar do Scale Up da Endeavor, ir para a NRF em Nova York, a gente também prepara, e isso é muito rico. E o quarto, né, e talvez o mais importante e mais difícil, é quando a gente quer transformar essa pessoa numa pessoa de impacto para a sociedade. Quer dizer, o que ela pode fazer para, de fato, transformar... eu falei de 40 milhões de pessoas no Brasil que precisam enxergar, mas quando a gente fala de mundo, a coisa é muito mais grave. São 2,5 bilhões de pessoas no mundo precisando de correção visual. Então, aí é a hora que a gente começa a separar os homens dos meninos. No início, eu ficava bastante triste, com um baixo engajamento nos projetos que a gente criava, porque, diferente do Estevão, que nasceu já com esse propósito, a gente foi construindo e moldando ele ao longo do processo. Então, alguns encaixavam e acoplavam direto. Curiosamente, as mulheres são muito mais capazes disso. E alguns demoravam um pouco mais tempo. Mas, peraí, você está querendo agora colocar a criança da comunidade, vai encher minha loja e eu deixo de vender o Prada, enfim. E a gente foi mostrando, e é muito legal isso, porque eu acho que o Topázio comentou sobre isso, as pessoas não querem mais trabalhar onde elas não sintam participantes de uma transformação. E o nosso colaborador, hoje a gente tem mais ou menos 9 mil colaboradores no Brasil, nas 1.200 lojas, eles começavam a... peraí, aqui eu quero fazer o Pequenos Olhares, peraí. E aí, às vezes, desalinhava com o franqueado, aí ele entrava direto com a matriz, aqui não está bem exposto Pequenos Olhares, não. Então, a gente entrava no franqueado. E eu acho que esse é um pouco do impacto que a gente precisa colocar dentro do jogo. Se a gente não entender que a nova mão de obra entrante no mercado, ela não aceita mais estar em algo ou em alguma empresa que não tenha esse compromisso, sim, com o lucro, com a transformação financeira, mas que também retorne algo para a sociedade, a gente não anda para frente. Não sabia. Eu tive a felicidade de ser coach no último Empreendedor do Ano, né, mundial, lá em Mônaco. Então, eu fui coach de 16 empresários de 16 países diferentes, né? E o give back é muito importante. Era a primeira pergunta, né? Não importava tanto o tamanho do negócio, né? Mas qual é o impacto, qual é o retorno, o que eu alavanco na sociedade. Então, realmente está muito presente. Só para completar, Gabi, e assim, quando a gente acha que a gente está entregando um give back, mas depois o processo se retroalimenta. Porque aquelas crianças, elas vão lá para comprar o Pequenos Olhares, mas elas às vezes vão com avós, que compram outro óculos, e elas passam a ficar amigas da marca. Enfim, tem todo... Não é nada gratuito, mercado, 100%. Né? Isso retorna para o processo. O problema é enxergar o médio e longo prazo. Médio e longo prazo, é valor de marca, valor de mercado, entre outras coisas, né? Tem uma pergunta muito boa aqui para o Topázio, falando um pouco qual é o papel dos homens em impulsionar as lideranças femininas. Né? Como nós podemos gerar mais exemplos de empreendedoras mulheres na sociedade? Eu acho que é só não atrapalhar, porque elas naturalmente são mais inteligentes, são mais persistentes, são mais focadas, são mais estudiosas do que a gente. Lá na Flex eu tenho, do nosso grupo, digamos assim, o primeiro nível de gestão,
São mais ou menos 70 líderes. Desses 70, mais de 500 são mulheres. Depois, se a gente pegar um segundo nível de gerência e superintendência, também mais da metade são mulheres. Na nossa diretoria, de 7 diretores, 2 são mulheres, e no nosso conselho de administração, de 5 conselheiros, 1 é mulher. Então, a gente tem uma participação bastante forte das mulheres dentro da empresa, de que a Flex é uma empresa de alma feminina, porque são as mulheres que constroem o nosso ambiente do dia a dia, né? Nesse ponto, como eu falei, a gente tem 13 mil pessoas. Então, a gente tem muita gente que trabalha por propósito, que está lá porque gosta, quer crescer na carreira, mas tem muita gente que trabalha porque precisa. Trabalha porque tem que levar o dinheiro no final do mês para casa. E eu não posso achar que todos vão trabalhar pelo propósito, né? Então, tem um nível de importância que a gente tem que dar para isso. E no setor de tecnologia, que muita gente empreende com tecnologia, a gente sabe que o dia de amanhã não vai ser igual ao de hoje, assim por diante. Então, eu trabalho num setor que há 20 anos me contam que o meu setor vai acabar. Não, você trabalha num setor que vai acabar. E eu escuto isso há 20 anos, e ele não acabou e não vai acabar. Vai acabar do jeito que ele era 20 anos atrás, mas ele está se modificando. Agora, que o emprego vai reduzir, isso vai reduzir, né? Na Flex, a gente, nos últimos 12 meses, mais de 500 postos de trabalho a gente eliminou e não vai recuperar. Que foram as atividades automatizadas, os processos que a gente automatizou, etc., tal, e que retirou o nível de mão de obra. Então, a gente está fazendo na Flex, lançando na Flex um programa que é a minha menina dos olhos hoje, que é o que chama Empreende Flex. O Empreende Flex é a construção de uma segunda carreira para todo mundo que quiser, todo mundo que trabalha na Flex quiser, e querer construir uma segunda carreira, a gente vai dar oportunidade. De que forma? Capacitação, criação de um ambiente de negócio onde as pessoas possam expor as suas outras atividades. Nós vamos criar um marketplace dentro da empresa onde todo mundo possa anunciar outras habilidades que ele tem, além daquilo que ele faz na Flex, porque me preocupa daqui a 5, 10 anos, as pessoas que trabalham comigo, que eventualmente, por uma questão de mercado e produtividade, a gente eliminar aquela posição, o que elas fazem? Então, a nossa ideia é tentar oportunizar que as pessoas construam essa sua segunda carreira, enquanto tem a carreira dentro da Flex. E aí, pegando um pouco do que o Estevão e o Ronaldo falaram também, é o motivo para a gente olhar o impacto, né? E o motivo sempre tem que ter uma lógica econômica, na minha opinião, porque se você não cuidar da lógica econômica, você não vai ter uma empresa no futuro para continuar investindo no impacto. Então, quando você investe em educação, ao mesmo tempo que você dá a oportunidade da pessoa buscar o seu nível superior, você está criando um profissional muito mais aderente ao que o mercado quer ali na frente. Antigamente, nós contratávamos uma pessoa pela habilidade de ouvir e falar. Hoje ela tem que ouvir, falar, mexer com tecnologia, trabalhar com 3, 4 sistemas ao mesmo tempo, uma capacidade cognitiva muito maior. Então, eu estou preparando esse profissional do futuro e estou dando a ele a oportunidade de vir. Quando a gente desenvolve o Empreende Flex, eu estou criando uma cultura dentro da empresa onde a livre iniciativa é muito importante. Portanto, aquele nosso profissional que está tentando buscar uma segunda carreira, ele vai ver quanto importante é o que a Flex faz e quanto é importante o que ele faz dentro da empresa. De novo, uma lógica econômica que tem por aí. E só para encerrar, quando a gente cuida das questões trabalhistas, evitando que a empresa gere algum tipo de impacto que acabe numa demanda trabalhista, eu estou gerando valor para o nosso negócio. Quando a gente foi investido do fundo, e que esse fundo já investiu em muitas companhias, eles estranharam o nível de ações trabalhistas que a gente tinha pelo baixo volume. E isso, fatalmente, aumentou o valor do nosso negócio. Perfeito. Ronaldo, tem uma pergunta para você. Você tem investidores no seu grupo, né? Hoje não mais. Hoje a empresa já foi vendida há um ano para a Luxótica, que é a líder global do setor. Mas quando os investidores, quer dizer, você tinha... 3 para Verecos. Tá. Como é que eles viam essas questões sociais? Eles entendiam a relevância? Era uma cobrança mais resultado? Ou eles colocavam impacto também nessa questão? Então, a gente foi investido por 3 fundos em 2013. Saíram em 2017, ficaram 4 anos, né? A ideia era ficar 6, mas atingiram o ponto de equilíbrio e conseguiram fazer o que pretendiam nesse período antes. A relação foi muito bacana.
acho que diferente de várias outras empresas do mercado, onde a gente vê, né, muitas vezes insucesso na relação fundo com o investidor, com o empreendedor, fui muito feliz nessa relação. A empresa se tornou muito dinâmica, muito veloz, muito ágil. Eles entendiam e respeitavam as tomadas de decisão que a gente... A primeira, alguém falou aí de sei lá quantas iniciativas, acho que foi o Estevão. Primeiro team building que a gente fez, saíram 214 iniciativas. Eu falei, pode arrancar fora isso aí, urgente, porque varejo gerencia no máximo 6, 7 iniciativas, não existe. Guarda elas, fica guardadinha, não tem problema nenhum, mas vamos focar aqui, porque a gente precisa fazer uma expansão. A gente precisa ser a líder de mercado. Eu acho que a gente entendia muito que, se a gente não fosse a maior, a gente dificilmente seria a melhor. A escala é fundamental, viu, Rubens, colocando isso aqui muito. Né? No nosso caso, então, no nosso setor, inteiramente as grandes empresas são globais, as maiores empresas são globais. Então, voltando só para o seu ponto, quando eu inventei essa história de criar o Pequenos Olhares, é óbvio que você não dá para colocar uma linha num P&L com private equity que vai gastar, que vai investir não sei quanto, porque não vai passar. Então, eu tive que dar uma arrumadinha no P&L para deixar ele de um jeito que se olhava diferente. E depois que o bloco foi colocado na rua, enfim, com 6 meses... Opa! Mas onde que está? Que legal essa ideia, a ideia foi bacana, tal, estamos juntos. E aí a coisa mudou, e aí perceberam realmente que tinha valor. Né? O líder dos private equities era muito próximo, um varejista. Então, foi muito, muito bacana, mas a gente também teve que fazer a nossa parte de mostrar que não era um negócio filantrópico. Eu voltei agora de Singapura, a gente estava conversando um pouco. Uma das coisas que mais me marcou em Singapura, olhando um pouco para a mobilidade de governo, essa relação governo-empreendedor, eles são 100% contra qualquer coisa filantrópica. 100%. Né? Dá a vara e vamos pescar junto, ensina a pescar. Então, eu acho que é a mesma coisa dentro do nosso negócio. Quer dizer, como é que a gente retroalimenta ali o processo na criança e a criança, de alguma maneira, ela consegue participar de algo para retornar ou para a família, que a gente consegue acompanhar. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa cadeia de assistencialista para uma meritocracia, para um desenvolvimento, e tem que acompanhar esse processo inteiro e tirar um pouco desse peso que o governo tem que entregar. A gente precisa de um governo leve, um governo, né, dinâmico, e deixa a gente trabalhar, que a gente consegue entregar o resultado. Estevão, você, mensagem final, aí o desafio, como começar, né? Eu acho que a mensagem que eu posso deixar é: acredite no impacto que o seu negócio gera e pode gerar em maior potência. Como começar? Começando. É difícil, empreender não é fácil, é tempo, é recursos, são incertezas, mas na Dengo nós temos a nossa visão, que é o sabor do mudar o mundo. E o que é esse sabor de mudar o mundo? É esse gostinho que existe dentro de cada um dos empreendedores aqui, de saber que está aqui não só pelo dinheiro, está aqui não só pelas pessoas, está aqui não só pelo planeta, mas está por tudo isso um pouco misturado. Topaz, obrigada, Estevão. Bom, como começar? Começando, mas acho que quando você começa qualquer coisa, você tem que saber onde é que quer chegar, né? É claro que você não consegue adivinhar. Quando eu comecei, junto com os meus sócios da Flex, a gente não esperava ter 13 mil pessoas. Eu queria ter 7 mil pessoas, né? Hoje a gente tem 13 mil. Talvez cresça um pouco mais, mas hoje a tecnologia está substituindo uma parte do que a gente faz, então a gente consegue crescer sem gerar muitos empregos, né? Gera muitos ainda, mas não tanto quanto gerava antes. Então, ter muito claro o que você quer, qual é o seu propósito. O empreendedor tem que trazer um time com ele, né? Então, você tem que dividir muito claramente esse propósito para que mais pessoas dentro da companhia compartilhem isso e te ajudem, porque, na medida em que você cresce a empresa, as tarefas vão te tomando tempo, as coisas vão te tomando, e se você não tiver antigamente falava, uma coalizão dominante ali que tenha o mesmo propósito para seguir em frente, é muito difícil. Então, acho que compartilhar propósito,
ter essa visão de que tudo que você faz em termos de impacto tem que ser sustentável ao longo do tempo, né? Filantropia a gente faz, talvez com dinheiro pessoal, mas com a empresa a gente faz gestão de impacto e aí você tem que ser sustentável. Ronaldo. Eu acho que empreender é para poucos, não é para todos. Eu acho que você começa a ter algum viés de empreender quando você começa a desenvolver em você a capacidade de perder, a capacidade de errar. Você só tem uma certeza quando você empreende, quanto que você vai gastar. Você não tem a menor ideia de quanto que você vai ganhar e quanto que você vai faturar. Então, quando a sua cabeça começa a estar montada para isso, você começa a entrar no caminho. A segunda delas é a seguinte: os seus amigos, as pessoas próximas vão dizer que o seu negócio é horroroso, que você é maluco. Assim, dificilmente alguém vai te encorajar a continuar naquele negócio. Muito difícil. E se encorajar, você está no negócio errado, tá? Porque é um negócio que, assim... Ele quer ser sócio, né? É porque não é para mortal, né? Não é um negócio... É para alguém que enxerga através da poeira, é para alguém que enxerga realmente algo que ainda nem nasceu ainda e vai estar para nascer. Então, é muito difícil alguém te aconselhar, pô, que legal, você está no caminho certo. Então, não espere tapinha nas costas. Eu acho que esse é um pouco do cuidado que vocês têm que tomar na hora de tomar a decisão de empreender. É saber que é um negócio de fé. Empreender é acreditar naquilo que ninguém vai te dizer que é uma grande sacada. Muito difícil. E a fé, ela precisa, porque assim, é muito tombo, gente, vocês sabem disso. São muitos nãos, né? Beira sempre o fracasso e a falta de capital e a falta de recurso. Então, você tem que estar muito resiliente para aquilo. Muito resiliente. Então, acho que é um pouco dessa linha. Cuidado com... Acho que eu vejo muito isso, assim. Cuidado com os conselhos que você quer ouvir. Procure achar os conselhos que mais machucam, que mais... Esses são mais valiosos. Porque esses que você quer ouvir, que ideia genial que você teve, foi tudo ótimo. Muito difícil de alguém te dar esse feedback tão rápido e tão... Porque senão não seria tão genial, ou o negócio não seria uma startup, já seria algo exponencial. A história do maluco, né, que deu certo, que vira exótico, vira gênio, e o maluco que deu errado é um fracassado, principalmente no Brasil. Infelizmente, tomara que a gente mude isso ao longo do prazo. Verdade. Aproveitar esse ecossistema maravilhoso, né, Camila, que a Endeavor proporciona para nós e para todos vocês. Então, foi um privilégio enorme estar aqui com vocês. A gente acredita que o empreendedorismo muda esse país, e ainda mais com mais impacto. Então, fica o convite para vocês. E obrigada, foi uma delícia estar com vocês aqui. Obrigada. Obrigado.